Olha, vamos lá. Sabe quando a gente ouve a expressão fim dos tempos? A cabeça quase que na hora vai para aquelas imagens de medo, né? Conspirações, pânico. Mas e se a gente tentasse olhar para isso de um jeito totalmente diferente? Não como uma fonte de ansiedade, mas, na verdade, como uma doutrina de esperança. Uma que dá um sentido real, um propósito para a nossa vida hoje. É exatamente essa a nossa conversa aqui. Então, para começar, o primeiro passo é justamente esse. Vamos tentar reenquadrar toda essa conversa. A ideia é sair daquele lugar de pânico e voltar para o significado original, o significado bíblico mesmo. Pensa bem, para muita gente, essa expressão fim do mundo já vem carregada de sensacionalismo, né? A gente logo imagina aqueles gráficos super complexos tentando prever datas, as teorias da conspiração, o anticristo aparecendo em cada noticiário. Tudo isso acaba criando um clima de medo. Mas olha, essa não é, nem de longe, a história completa. E essa imagem aqui, ela mostra essa diferença de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de escatologia de pânico. Sabe, aquela que foca em datas, sensacionalismo, e que no fim só gera ansiedade, só paralisa a gente. E do outro lado, tem a visão bíblica, a doutrina da esperança. O foco aqui muda completamente. Não é sobre o medo, mas sobre a certeza da vitória de Cristo. E isso nos chama para uma vida com propósito, agora, no presente. Então, aqui está o ponto central. Escatologia não é tentar adivinhar o futuro com uma bola de cristal, sabe? É muito mais profundo. É sobre entender o propósito de toda a história. É ter a certeza de que o universo não está solto por aí, à deriva. Pelo contrário, ele está caminhando para uma conclusão, um objetivo final, que o termo técnico é teleologia. Essa é uma palavra mais sofisticada para dizer que a história tem um clímax, um propósito, e que, nesse final, tudo vai fazer sentido em Cristo. E para a gente conseguir pegar essa esperança de verdade, a gente precisa olhar para o roteiro completo, sabe? Ver a história inteira, e não só aquelas cenas soltas que, fora de contexto, parecem assustadoras. Essa frase aqui resume o problema perfeitamente. É isso. Se a gente pega só os pedaços soltos, um versículo sobre tribulação aqui, outro sobre juízo ali, sem o quadro geral, a escatologia vira mesmo um filme de terror. Mas, quando a gente dá um passo para trás e vê a linha do tempo inteira, a história que aparece é outra. É uma história de redenção. E olha só como essa imagem organiza tudo visualmente. A história tem um arco, uma narrativa que faz sentido. Ela começa lá na criação, aí vem a queda, a promessa, e o clímax absoluto de tudo, a vinda de Cristo, a cruz e a ressurreição. A partir desse ponto, a igreja vive à luz desse evento gigantesco, caminhando para a consumação final, a nova criação. Então Cristo não é só um detalhe, um parêntese na história. Ele é o centro, a peça que dá sentido a tudo que veio antes e a tudo que vem depois. Ok, beleza. Mas aí surge uma pergunta, né? Se o ponto alto da história, o clímax, já aconteceu lá na cruz e na ressurreição, onde é que a gente está agora? Em que capítulo dessa história nós estamos vivendo? Pois é, os teólogos têm uma expressão ótima para isso. A tensão do já e o ainda não. E essa analogia com a Segunda Guerra Mundial que está aí na tela é perfeita para a gente entender. Pensa assim, o dia D foi a batalha decisiva que praticamente garantiu a vitória dos aliados. A partir daquele momento, a guerra estava, em essência, ganha. Mas o dia V, o dia da comemoração final, só aconteceu meses depois. A gente vive exatamente nesse meio tempo. A batalha decisiva contra o pecado e a morte já foi vencida na cruz. O reino de Deus já foi inaugurado. Só que a celebração final, o fim completo de todo o mal, esse dia ainda não chegou. A gente está vivendo nessa tensão. Agora, isso aqui é super interessante para organizar as ideias. Esse diagrama mostra que existem dois níveis de conversa. Do lado de fora, a gente tem o que se pode chamar de doutrina. São as diferentes interpretações, sabe? Pré-milenismo, amilenismo, os debates sobre a cronologia, os detalhes. E aqui, tudo bem ter discussões e até discordâncias respeitosas. Mas no centro, no núcleo, está o dogma, aquilo que é inegociável. E nisso, a concordância geral. Jesus vai voltar de forma visível, vai haver uma ressurreição dos mortos, um juízo final e uma nova criação. A nossa unidade não está nos detalhes do calendário, mas na certeza da esperança. Ok, com essa base toda, com essa estrutura de esperança bem definida, como é que a gente usa isso no dia a dia? Porque isso não é só teoria, né? Na verdade, essa esperança vira um filtro poderoso para a gente conseguir navegar nos desafios mais complicados de hoje. Especialmente hoje, né? Numa época de tanta fake news religiosa, de profecias de internet que brotam a cada crise, esse filtro de 3 perguntas aqui é uma ferramenta de discernimento fundamental.
Antes de acreditar ou compartilhar qualquer coisa sobre o fim dos tempos, vale muito a pena parar e pensar. Primeiro, isso tem base clara na Bíblia ou é pura especulação? Segundo, o que isso gera? É medo e curiosidade ou é fé e arrependimento? E terceiro, para onde isso aponta? Para uma fuga do mundo ou para uma responsabilidade ética aqui e agora? Vamos pegar a inteligência artificial, por exemplo. Cada vez mais a gente é visto como um perfil de dados, né? Um usuário com um comportamento previsível. A esperança cristã vem e diz, peraí, o valor de um ser humano é eterno, ele não pode ser reduzido a um algoritmo. Nós somos a imagem de Deus, criados para ter relacionamento, para ter responsabilidade. Isso muda tudo. Ou então, quando a gente olha para o transhumanismo com suas promessas de vencer a morte com tecnologia, seja fazendo upload da mente para um computador ou buscando uma longevidade radical, é impossível não ouvir um eco daquela tentação lá do jardim do Éden, né? Sereis como Deus. É a mesma busca por imortalidade, por onisciência, mas com as nossas próprias mãos. A esperança cristã oferece uma resposta totalmente diferente. Não é uma fuga do corpo, mas a redenção do corpo. A imortalidade não é uma conquista da nossa engenharia, mas um presente da graça de Deus. E as crises ecológicas? A visão mais pessimista diz que já era, que dá tudo acabado. Mas a esperança que a gente está conversando aqui, ela muda a perspectiva. A Bíblia fala que a criação geme. Mas esses não são gemidos de morte, são as dores de parto de um mundo que está prestes a ser renovado, não jogado fora. Deus não vai dar um delete no planeta. Ele vai purificar e renovar a sua criação. Certo? Então, na prática, como é viver com base nessa esperança forte no dia a dia? Vamos amarrar os pontos principais, como se fosse um manifesto. Basicamente, são 4 pilares. Primeiro, a centralidade ao triunfo de Cristo, não ficar caçando curiosidades no calendário. Segundo, a gente vive naquela tensão, no reino que já começou, mas que a gente ainda aguarda a sua plenitude. Terceiro, a gente usa o discernimento para não cair no pânico das redes sociais ou na idolatria da tecnologia. E por fim, o mais importante, essa esperança não é passiva, ela gera ação, ela produz santidade, dá consolo na dor e cria um senso de urgência na nossa missão. E no fim das contas, a ideia é exatamente esta que a frase diz. A verdadeira esperança na volta de Cristo não faz a gente construir um bunker e se esconder do mundo esperando tudo acabar. É o exato oposto. Ela nos joga para fora, nos impulsiona a servir o mundo, a lutar por justiça, a cuidar da criação. Tudo isso como pequenos sinais do reino que um dia virá em sua plenitude. E é por isso que a antiga oração da igreja Maranata se torna a nossa declaração hoje. Não é um grito de medo, de fujam para as colinas. É um anseio cheio de esperança. É a expressão de quem vive de costas para um passado que já foi perdoado e de rosto virado para o futuro de Deus. Um futuro onde Ele mesmo promete, eis que faço novas todas as coisas.